A gente tem três encontros esse ano ainda e temos 3 capítulos. Então, como eu havia dito, nós vamos terminar esse seminário esse semestre, onde nós vamos fazer um capítulo por aula, certo? O que vem muito a calhar, porque esta aula de agora é uma aula, cuidado aí, não encosta aí, que foi feita uma gambiarra, melhor você estar em outro lugar. Não mexe. 24, achei 85. Lição 24. Eu digo que vem muito a calhar, porque toda a primeira parte dessa aula é Lacan fazendo o cross-cap no plano projetivo e introduzindo cortes nesse cross-cap, que nós precisaríamos de um matemático para acompanhar Lacan. E eu não sou matemática. Então, a primeira parte da aula, eu tentei ler, aliás, eu li, mas não consegui acompanhar todas essas figuras sozinhas. A gente poderia, eventualmente, no ano que vem, tentar ver se a gente chamava alguém que trabalha bem com topologia para nos fazer essas figuras, né, cujo interesse principal de Lacan é cingir o ponto. Né? O ponto que nós estamos acompanhando desde a aula anterior, que é esse ponto de interseção, que na realidade é em algum lugar nessa hora em que, né, do cross-cap vem e se juntam aqui, essas, né, se atravessam essas linhas né, por dentro para depois, né, fazer, e que tem um ponto no qual que fica como um furo. É isso que interessa Lacan cingir com toda essa topologia que ele desenvolve aqui, que, como eu digo, se a gente quiser efetivamente acompanhar, a gente terá que ter aqui uma ajuda de alguém que entende de topologia bastante, para ver particularmente os cortes que ele propõe, né? Então, eu não vou pegar essa parte dessa aula, simplesmente, né, reafirmando, então, que o que interessa a Lacan é, de um lado, identificar que na base do cross-cap, né, tem uma parte que não tem o tal entrelaçamento, porque ele vai puxar a coisa e é aqui em cima que a coisa entrelaça. Então, nessa parte de baixo não há um entrelaçamento, enquanto que na parte de cima há, né? E no momento em que há, vai ficar então esse ponto. E é isso que interessa Lacan, tá? Nessa história toda. Ele vai fazer também uma analogia com a questão da embriologia, né, como ele vai fazer também no seminário 24, em que ele, né, retoma a questão da embriologia para levantar a questão, né, que há alguma coisa na natureza que é interessante como ele fala, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ele vai falar, né, que
assim, ele vai retomar a questão do conhecimento, né, esse conhecimento que justamente desde sempre ele vem ensinando que é um engano conhecer-se, né, desde do texto da direção do tratamento dos princípios ao poder, não sei se vocês lembram, em que ele vai reduzindo a palavra conhecimento, vai conhecer, né, até chegar em com, né, que é babaca em francês, né, vai reduzindo até chegar à associação com babaca. E aí ele vai dizer que a natureza se conhece, enquanto que o homem, o ser falante, aí ele faz um outro jogo de palavras, eles em francês, que não dá para traduzir, tem a palavra me connaître, que é desconhecer, mas ele usa como um jogo de palavras como o me conhecer, né? Me connaître. Então, mas que esse conhecimento é um conhecimento absolutamente enganoso. Mas ele tem uma frase que eu queria achar aqui, que é muito bonita, quando ele vai dizer que se a natureza se conhece e conhece todos os seus... né, ela conhece o que ela faz, ao ser falante, ficou a possibilidade de trabalhar justamente com tudo aquilo o que a natureza não... achei a frase, está aqui. A natureza se conhece. Ela seguramente tem as suas preferências. Ela não toma ela não importa qual não importa qual material. E aí ele diz assim, é isso o que nos deixa, desde algum tempo, o campo para encontrar tantas outras e estranhas ou engraçadas, esquisitas formas que ela estranhamente deixou de lado. 397 da nova, 399 da antiga. Então, nós podemos, né, justamente porque ela conhece, ela se conhece. Da antiga? A antiga 399. Por ela se conhecer, né, e portanto, ela fazer sempre da mesma forma, nós podemos criar. Né? Ela deixa para a gente tudo que é da ordem que ela deixou de lado, a natureza deixou de lado. Com isso, ele novamente afirma que o que é da ordem da natureza é diferente é de outro material que aquele que o ser falante usa. Né? Mas isso não tem. E é interessante a gente pensar isso, porque mais tarde, nos seminários posteriores, ele vai dizer que há um saber no real. Né? Lacan vai dizer que há um saber no real. Que aqui, né, ele chama de conhecimento. Né? Ele identifica como um conhecer.
Ele diz assim, se em algum lugar ainda podemos conservar a noção de conhecimento, é seguramente fora do campo do humano. É nesse parágrafo mesmo, um pouco assim. Nada obstaculariza que nós pensemos, nós, positivistas, marxistas, ou tudo que vocês quiserem, que nós pensemos que a natureza, ela se conhece. Ela seguramente tem suas preferências. Então, ela vai nesse sentido do que ela prefere. E é justamente por isso que ela deixa uma opção de coisas de lado, e são essas coisas que nós podemos trabalhar. E nós vamos trabalhar como ele vai responder em seguida, depois de fazer uma observação sobre o desenvolvimento da ciência. A gente vai fazer a partir da estrutura do desejo, o núcleo do desejo inconsciente e a relação de orientação, de magnetização, imantação, se a gente pode dizer, é absolutamente central em relação a todos os paradoxos do desconhecimento humano. E será que seu fundamento não se deve ao desejo humano, ao fato de um desejo humano ser uma função acósmica? Acósmica no sentido de que não é justamente da ordem da natureza. Ele vai, então, reler Platão, mais uma vez. Ele não é muito preciso em relação ao que ele está lendo em Platão, quando ele faz esse desenvolvimento aqui. Mas ele o lê atribuindo a Platão um saber sobre o desejo. Isso que é super interessante, né? Ele aborda a esfera em Platão, a forma da esfera em Platão, mas a partir do pequeno ponto duplo. Esqueci de mim. Não, está ligado. A partir do pequeno ponto duplo, essa punção, né? Ele já está trabalhando a punção. Né? Esse pequeno ponto duplo, então é duplo porque a punção tem um véu assim e um véu assado, né? Isso que é duplo. E ele havia dito que esse ponto né, do cross-cap, esse ponto aqui, ele não tem forma a priori. Ele pode ter qualquer forma. Então, isso aqui, ele já está aqui pensando a questão desse corte que né, que ocorre para fazer, então, esse furo no próprio cross-cap. Esse ponto duplo, essa punção nos mostra que aí está o campo, o se cinge, o que é o verdadeiro produto da relação entre o possível e o real. Acho que o Lacan nunca mais vai falar isso, mas eu associo o possível como essa parte do cross-cap em que não há esse entrecruzamento, enquanto que o real está justamente nisso que é impossível de imaginarizar no próprio cross-cap. É só com a matemática, com a lógica, que você vai cingir exatamente esses cortes
que ele propõe aqui nessa lição, no início da lição, e que eu digo que precisa de um matemático para nos ler isso conosco, né? Mais tarde, Lacan vai identificar a lógica como a ciência do real, né? Então, essa relação, né? O que surge, o que é produzido da relação entre o possível e o real é esse ponto duplo, essa pulsão. Aí ele fala assim, o que fez, o que produziu o charme, toda a sedução longamente perseguida da lógica clássica, o verdadeiro ponto de interesse da lógica formal. E aí ele pega Aristóteles, né, a lógica formal, e vai chamá-lo de ponto pivô, o ponto do impossível, na medida em que ele é aquele do desejo. Então, é esse ponto do cross-cap que ele vai identificar como o ponto do desejo, que é um furo. A pulsão nos mostra que há aí um ponto duplo. E a gente já vai entender isso. Ele faz uma pequena incursão sobre Deus, os dois deuses. Ele fala assim, há Deus e Deus, né? Assim como, sei lá, a máquina de lavar e uma Brastemp, né? Há Deus e deuses, e Deus. E ele vai dizer que há deuses que são perfeitamente reais, da ordem do real, né? Ele vai retomar isso no seminário seguinte, no seminário sobre a angústia, quando ele vai falar de Yahvé, né? Que é um Deus impronunciável, não se pronuncia, da ordem do real, né? Que se faz escutar pelo shofar, né? Mas isso é um assunto do seminário da angústia, né? Mas ele vai retomar, né, que o Deus, né, que interessa, que é a nossa contribuição essencial à função de Theo, é aquele da história do pai de Freud, né? A história em que Freud fala do pai. Essa é a nossa contribuição, e aí eu entendo que ele está falando da contribuição da psicanálise, né, para a função do Theo. Então, Theo é o Theo que é hoje porque Freud escreveu Totem e Tabu. E a partir daí, né, esse pai, esse Deus Pai, né, tem essa função simbólica de permitir o quê? Uma identificação, que é o assunto desse seminário, né? Bom, mas de todo modo, ele vai associar, então, esse Theo, né, que foi construído a partir da psicanálise, quer dizer, esse Theo que se enriqueceu com a história do pai em Freud, né, está precisamente nesse campo que encontra seus limites na borda do duplo corte, que é aquela que determina as características estruturantes, o núcleo fundamental da fantasia na teoria como na prática. O Theo, a função do Theo nesse campo é precisamente aquela que encontra seus limites na borda do duplo corte, enquanto ele determina as características estruturantes, o núcleo fundamental da fantasia, na teoria como na prática.
esse tel, ou seja, esse grande outro que na realidade garante, que sustenta, né? Como ele vai dizer logo abaixo, né? Que estrutura a nossa experiência, né? Aquele que dá garantias para, mas que ao mesmo tempo é um Deus, é um tel que tem limites, né? Que tem limites na borda do duplo corte. E é esse limite na borda do duplo corte que introduz a fantasia, a estrutura, o núcleo fundamental da fantasia. A fantasia, né, como todos sabem, é o que no grafo do desejo responde aqui ao S de amarrar, né? Então aqui vai ter a fantasia, que responde ao que foi. Por que o que foi no grafo do desejo? Porque falta um significante no outro. Ou seja, há um limite nesse outro. Esse outro não é completo, ele tem um limite, falta alguma coisa nesse outro. E é onde falta alguma coisa entra, então, a fantasia, né? O que o outro quer de mim, ele quer isso. Eu que respondo, né? Porque ele não responde, o outro não responde. Né? E aí ele vai, e ao mesmo tempo ele vai cair de sola em cima de um autor que ele não cita, e eu até fui procurar para ver se eu achava quem era, que dentro da psicanálise, né, ele diz assim, né, o escândalo que se possa ainda encontrar sob a pluma de um analista, um eu sujeito e um eu objeto, como se fossem duas coisas. E ele vai mostrar que, em função dessa estrutura, né, que justamente aqui no final desse seminário fundamenta para ele, né, ou formaliza, ou esquematiza o sujeito, enquanto aquilo que, de um lado, né, é simples, mas aí por causa do cross-cap introduz o furo, esse sujeito, isso que o estrutura não é, né? Não tem, na realidade, é uma banda de médios, tem uma só borda, né? E, portanto, você não pode dizer que haveria um eu sujeito e um eu objeto, porque, na realidade, há um sujeito do desejo, e é isso de que se trata em psicanálise, né? Ele diz assim, o desejo não está de um lado, né? Na realidade, a relação é interna e dividi-lo é justamente se deixar ir no engano que se deve ao fato de que a imagem da alma, que não é nada além que a imagem central do narcisismo secundário, da forma como eu há pouco a defini, sobre a qual eu voltarei. Então, a imagem central do narcisismo secundário funciona apenas como via de acesso enganosa, mas via de acesso orientada como tal ao desejo. E ele é tão interessante, né? Porque eu acho que ele nunca mais vai voltar a isso. Mas ele está podendo voltar a isso aqui, nesse final desse seminário, porque ele ainda não tem o conceito de objeto A como ele vai ter daqui a alguns meses. E ele tem que explicar por que cargas d'água, né? Essa fórmula aqui já estava presente nos seminários anteriores, em que ele ainda
tinha todas as elucubrações que ele passa a ter, construir agora, né, em relação ao objeto A. E aí, por quê? Porque, na realidade, esse A, né, que no início do ensino dele é o pequeno outro, esse A, ele agora, ele está deixando de ser o pequeno outro para ser justamente o furo, né? Só que aqui, nessa lição, ele ainda vai chamar o furo de falo. Mas, ao mesmo tempo, ele vai cada vez mais, né, se dando conta da função do objeto A como alguma coisa que justamente não tem forma, não tem nome, né, e é apenas um furo. E aí ele vai, e aí a gente pode aproveitar, nós podemos aproveitar nesse parágrafo que eu estou lendo aqui, de cingir como desse objeto A, que não era objeto A no início, mas era o pequeno outro, desde o esquema L, né? O esquema L tem o A com o pequeno outro, né? Aqui. Então, quando ele fez o esquema L, na época que ele fez o esquema L, né? Ele não tinha noção do que era o objeto A. Esse A era o pequeno outro, era o outro. Então, né, quando ele escreveu originalmente S barrado função de A no gráfico do desejo, lá no seminário As Formações do Inconsciente, né? Esse A, na realidade, era o outro. Era a relação com o pequeno outro. Da relação do sujeito com o pequeno outro. O sujeito tomando o pequeno outro como objeto, né? E ao mesmo tempo esse objeto tomando o sujeito numa relação de objetalizando-o também, e atravessar, né, a noção de atravessamento da fantasia ele só vai ter agora, a partir da conceitualização do objeto A, como ele passou a ser conceituado, da conceituação do objeto A, como ele passou a ser conceituado a partir do seminário sobre a angústia. Mas aqui ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, né, o narcisismo secundário, ou seja, né, aquele narcisismo que a partir da relação de objeto faz novamente a libido se retornar ao eu, Freud, 1914, né, para introduzir o narcisismo, que é o que, como Freud o havia já escrito, na realidade, como ele diz aqui, né, é apenas uma via de acesso enganador, mas via de acesso orientada como tal ao desejo. Então, e aí é tão interessante, né? Ou seja, ele pega, né, quando Freud formaliza o investimento libidinal, ele tem a ideia de que originalmente é autoerótica, depois, né, é narcísica, narcisismo primário, depois, né, há um investimento no objeto, né, que é o pequeno outro, para depois retornar no narcisismo secundário e libido para o eu. E Lacan, então, retoma tudo isso nesse parágrafo, sem dizê-lo, evidentemente, mas para mostrar como que na relação do narcisismo secundário, esse objeto já está incluído, né? E esse objeto não é o pequeno outro, mas é o objeto A. Por quê? Porque ele diz que é enganador, mas ao mesmo tempo é via de acesso, orientada como tal ao desejo. Que é o que esse desejo, senão o furo. Né? Bom, aí ele vai definir
o pequeno a aqui como corte de S. Corte de S. Né, ele vai dizer, não vamos tão rápido, ele seguramente é o corte de S. O tipo de realidade que nós visamos nessa objetividade, ou nessa objetividade, que só nós definimos. É verdadeiramente para nós o que unifica o sujeito. E aí ele vai, né, retomar o diálogo do banquete, em que Alcibiades se declara para Sócrates, né, e que Sócrates fala para ele procurar Agatão porque ele tem mais o que fazer, né? E que ele não vai se reduzir ao cobre de Alcibiades, vai reduzir seu ouro ao cobre de Alcibiades. E a interpretação que Lacan faz aqui, que ele retoma o seminário anterior, né, seminário 8 da transferência. O que ele vai entender, por que ele retoma aqui o seminário? Por causa da noção de agalma, que ele já havia introduzido no seminário anterior, a partir justamente desse texto de Platão, né? Para, então, associar o objeto central com a calma. E aí, novamente, ele está trabalhando isso, é muito interessante, porque ao mesmo tempo ele está trabalhando isso, né, vai falar da dignidade, da dignidade do objeto A, que é, retomando o seminário 7, né, que é onde ele fala da dignidade do objeto, elevar o objeto à dignidade da coisa, né? Para, então, novamente, reintroduzir a questão do falo em sua função de envelopar e ser envelopado, né? Eu creio que mais precisamente no coração do agalma que Alcibiades busca aquilo a que ele faz apelo. Nesse momento em que o banquete se termina, nessa alguma coisa que só nós somos capazes de ler, apesar de isso ser evidente, posto que o que ele busca, aquilo diante do que ele se prosterna, aquilo que ele fazia esse apelo impúdico, não, impudent, sem pudor, impudente, o que é que ele fazia esse apelo? Porque ele era sem pudor, né? Ali no banquete, Alcibiades se declarou publicamente, né? E aí, vamos lá para casa, ô rapaz? Né? Tipo assim, foi exatamente isso, né? Para quem não leu, leia, por favor, porque é maravilhoso. Então, aquilo a que ele fazia apelo impudente é que Sócrates como é que fala em português? Confessasse, né? Se confessasse desejante. Alcibiades queria que Sócrates se confessasse desejante, né?
No coração do alma, o que ele busca no objeto se manifesta como sendo o puro Eron. Né? Lembrem-se que Eromenon, tem o Eromenon e o Erastes, né? O Eron é o desejo, né? É o desejo. O que ele busca no objeto se manifesta como sendo o puro Eron, pois o que ele quer não é que Sócrates, não é nos dizer que Sócrates seja amável, é nos dizer que o que ele desejou mais no mundo, o que ele mais desejou no mundo é de ver Sócrates desejante. Enquanto que o Sócrates vai mandar Alcebiades catar coquinho, eu não sei como é que isso foi traduzido, né, que é a minha tradução aqui, né, que diz que ele envia Alcebiades qui envoie notre Alcibiade sur les roses. Eu traduzi por catar coquinho. Aqui está escrito Sobre as rosas. Isso aí. Eu nunca ouvi essa expressão em português. Vamos colocar catar coquinho. Vai catar coquinho, né? De se ocupar de sua alma, de seu eu, né? De se tornar o que ele não é, um neurótico para os séculos mais posteriores, né? Um filho de Tel, que ele não é. Né? Ele não é um filho de Tel, porque ele é, como ele vai dizer logo no parágrafo seguinte, não sei se para vocês é uma divisão no parágrafo, ele é falo. Alcibíade é o falo. Para ser um falo nessa magnitude, não sei como é que está escrito isso em português, tem que ter estofo. Tem que ter um certo estofo. Como é que é? Situação. Aquela situação. Não. Nessa, né? Você fala daquela situação que Não. precisa ter um certo estofo. Pour être falus a cet état-là, né, nesse estado, né, nessa magnitude, nessa ordem, um falo dessa ordem, para ser um falo dessa ordem, é preciso ter um certo estofo. Né? Não lhe faltava esse estofo ao Alcebiades, né? E é isso. Do que ele está tratando? Né? Ele está tratando dessa relação entre sujeito e objeto, né? Alcebiades como o objeto agalmático, Sócrates como o objeto agalmático de Alcebiades, mas que no fundo o que Sócrates denuncia, e isso Lacan já tinha desenvolvido bem no seminário sobre a transferência, é que não é isso. Porque é um furo. É um furo, né? E aí ele termina por dirigir Alcebiades, Sócrates termina por dirigir Alcebiades para o babaca fundamental. Eu não sei se está escrito isso aí. Né? O Agatão. É o babaca fundamental. Está escrito. Com fundamental. Isso. Babaca fundamental, que é o... Bom, gente, isso é o que meu resumo, né, dessa lição que
infelizmente, tem toda uma parte que eu não a gente precisaria de um matemático para seguir, tá? E que me levou boas horas de leitura, mas que me dá vontade de fazer um crossfit. Mas aí a gente tem que fazer vários crossfit, porque não é de forma alguma uma coisa simples. Para poder cortá-los e errar nos cortes e cortá-los de novo. Mas como fazer um crossfit? De fazenda, de tecido, talvez, a gente possa fazer um, né? Porque eles fazem os chapéus lá dos cardeais, que são meio que uns cross-cap, só que sem a parte de baixo, justamente, né? Tem um buraco. Então, eu não sei se dá para fazer, porque você tem que fazer por dentro, né? Você vem por aqui, aí você tem que fazer por dentro, e aí, né? Eu acho que não dá nem para costurar isso. Aquele tecido de feltro, faz uns cortes e encaixa. Mas daí tu não consegue fechar Pois embaixo. você não consegue. Porque tu só consegue fechar embaixo se está aberto embaixo. Exatamente. Tu teria que fazer ele, fechar embaixo, fechar e depois costurar embaixo de novo, como se fosse, mas aí já não é se mais. trata porque já teve um outro corte. Na verdade, eu acho que o crossfit fisicamente não dá para fazer de verdade. Então, por isso que eu acho que precisa de um matemático. Exatamente. Porque fisicamente você precisa Deixar aberto atravessar. embaixo. Você precisa atravessar. É como a garrafa de Klein também, fisicamente ela não é produzida. Mas ela é feita. Ela é feita no... Mas quando você vai fazer o corte Você da tem banda que de cortar. neve, você tem que cortar. É isso. Alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria que a gente lesse com mais devagar alguma parte aqui dessa lição. Alguém ficou com alguma dúvida do que eu falei? Ele vai já aqui definir, né, que o pequeno a como ponto de carência do grande o. Logo depois que ele fala do sujeito hegeliano, depois do desconhecer, que eu trabalhei um pouquinho, que eu falei, né, do me conecto, me conhecer, desconhecer, 95. aí ele está falando... 395 na nova. 395. Na nova. E na antiga 397. Vamos ler essa parte que eu acho muito genial. 395. Aqui. Ele vai falar da verdadeira função imaginária. Olha só que interessante. Um pouco antes. Eis com efeito aquilo de que se trata na verdadeira função imaginária, se a gente puder dizer, na medida em que ela intervém no nível do desejo. Acharam? Não. Aqui. Assim, é a última frase. 394, no jogo 395. 394 e 396. Então, eis com efeito aquilo de que se trata na verdadeira função imaginária, se a gente pudesse dizer, na medida em que ela intervém no nível do desejo, que é aquilo que eu falei, né? Que o engano do narcisismo secundário, né, em relação ao objeto, tem no seu cerne o desejo. Então, é uma relação, então, essa verdadeira função imaginária é uma relação privilegiada com a objeto do desejo, termo da fantasia. Digo termo porque há dois.
o S barrado e o pequeno a, ligados pela função de corte. A função do objeto da fantasia, na medida em que ele é o termo da função do desejo, essa função está escondida. Né? Escondida onde? Na verdadeira função imaginária. Ou seja, você se engana de que você, né, tem ali uma relação de especular, quando na realidade o que está em função é o objeto A, né, o objeto do desejo. O que há de mais eficiente, de mais eficaz na relação com o objeto, tal como nós entendemos no vocabulário atualmente recebido da psicanálise, está marcado por um velamento máximo. É isso? Podemos dizer que a estrutura libidinal, na medida em que ela está marcada pela função narcísica, né? Porque o narcisismo primário, ele é absolutamente necessário para qualquer investimento de objeto. Sem narcisismo primário, né, não dá para a gente investir outra coisa. Então, a estrutura libidinal é marcada pela função narcísica. E o que para nós recobre e mascara a relação com o objeto. É na medida em que a relação narcísica secundária, a relação com a imagem do corpo como tal, está ligada por alguma coisa de estrutural com essa relação de objeto, que é aquela da fantasia fundamental, é nessa medida que ela tem todo o seu peso. Mas essa alguma coisa de estrutural, da qual eu falo, é uma relação complementar. É na medida em que a relação do sujeito, marcado pelo traço unário, encontra um certo apoio, que é o engano. Então, esse sujeito marcado pelo traço unário encontra, né, um engano que é de erro na imagem do corpo como constitutiva da identificação especular, né, a imagem no espelho. Esse sujeito marcado pelo traço unário encontra na imagem especular, né, um certo apoio que é de engano, porque ele não é isto que está no espelho, né? No espelho do olhar do outro, né? Então, na imagem do corpo como constitutiva da identificação especular, que ela tem sua relação indireta com o que se esconde atrás dela, a saber, a relação com o objeto. E aqui, quando ele fala a relação com o objeto, já não é mais da relação de objeto que ele está falando. Ele está falando da relação com o objeto A, né? Porque em seguida ele diz a relação com a fantasia fundamental. Então, a relação do sujeito com a fantasia fundamental. Se a gente pensar isso, né, em articulação com o estágio do espelho, né, esse momento em que a criança é tomada nos braços pelo outro primordial, né, o primeiro grande outro, e vai buscar sua imagem no olhar do outro no espelho, né, não é a sua imagem no espelho, mas ele vai buscar a sua imagem no olhar do outro, que esse corpo ganha uma gestalt, esse corpo que ele ganha uma gestalt, né?
e é libidinizado, mas esse corpo que ele vê no olhar do outro é um engano, porque ele se sabe muito bem totalmente desengonçado em relação a esse ideal que o outro vê nele e que ele vê no olhar do outro. Estão me acompanhando? Estou falando grego? Não. Então, mas o que ele vai buscar nesse olhar do outro é, na realidade, alguma coisa que o outro não tem como dizer, porque falta um significante no outro. E é isto o que, então, ele vai, a partir desse momento, teoricamente, né, didaticamente, é aí que surge essa divisão, né, isso que ele diz, né, que essa carência do outro, que não sabe dizer isto, né, que apenas, então, ele responde com essa imagem de si, né, narcísica, em que ele se vê ali no olhar do outro, mas que, na realidade, contém a fantasia que responde à falta de um significante no outro. Entendeu? Aí ele fala assim, então há dois imaginários, o verdadeiro e o falso. E o falso não se sustenta. Tem que sempre ler o resto da frase para saber se ele vai falar que sim ou que não. E o falso não se sustenta nesse tipo de subsistência a qual permanecem ligadas todas as miragens do me conhecer, né? Do me conhecer, que é um desconhecer, né? É um engano. Então, e a falsa não se sustenta nesse tipo de subsistência a qual ficam ligadas todas as miragens do desconhecer. Eu já falei desse jogo de palavras, me connaissance, né? O sujeito se me connaît na relação com o espírito. Não sei como é que está escrito aí, está a palavra em francês. Pois é, mas aí perde o equívoco do francês, que é me connaître, me conhecer. Ele botou Efésios do lado. O sujeito se me connaît na relação do espírito, né? Ele coloca aqui dois imaginários, o verdadeiro e o falso. Não o verdadeiro. Calma, essa relação, a gente está vendo o falso, agora a gente vai ver o verdadeiro. Essa relação do espelho pode ser compreendida como tal, deve ser situada sobre uma base dessa relação com o outro, que é fundamento do sujeito. Eu acho que aqui é a primeira vez também em que Lacan vai explicitar com todas as letras que não há imaginário antes do simbólico. Que necessariamente, para ter, né, uma imagem de si, uma imagem especular, é preciso uma referência original ao grande outro e, portanto, que vai faltar alguma coisa a esse outro, porque ao outro sempre vai faltar alguma coisa, né? Então, essa relação do espelho pode ser compreendida como tal, para ser compreendida como tal, deve ser situada sobre uma base dessa relação com o outro, que é o fundamento do sujeito. Na medida em que o nosso sujeito é sujeito do discurso, o sujeito da linguagem, situando esse barrado corte de A em relação à deficiência fundamental do outro como lugar da fala, em relação ao que é a única resposta definitiva no nível da enunciação, o significante do outro,
do testemunho universal, na medida em que ele falha e que, num dado momento, ele só passa a ter uma função de falso testemunho, em situando a função desse pequeno a nesse ponto de falha. Olha só, ele já botando aqui o pequeno a ali onde o outro falha, né? O que na realidade ele vai esquematizar no seminário sobre angústia, quando ele vai fazer aquele esquema, né? Você tem o sujeito e tem o outro, né? E no momento em que o sujeito é barrado, né? O outro é barrado e cai do outro, nesse momento, o objeto A, que é o que justamente é aqui, né? Situando a função de A nesse ponto de falha, mostrando o suporte que o sujeito encontra nesse A, que é o que nós visamos em análise, como objeto que nada tem em comum com o objeto de um idealismo clássico e que nada tem em comum com o objeto do sujeito hegeliano. Esse A, que é minha criação, minha Jacques Lacan, né? Articulando da forma a mais precisa esse A no ponto de carência do outro, que é também o ponto em que o sujeito recebe desse outro como lugar da fala, sua marca maior, aquela do traço unário, é ela que distingue nosso sujeito da transparência conhecedora do pensamento clássico. Então, esse é o outro imaginário, que é o verdadeiro, que ele vai identificar aqui como verdadeiro imaginário, que é o imaginário que contém o objeto A. É o verdadeiro. É a minha interpretação.